estamos nesses domingos ministrando a respeito dos fundamentos da fé. Nós não estamos, os irmãos têm percebido, utilizando linguagem de sabedoria humana, porque nós não pretendemos convencer a nós mesmos baseado em sabedoria humana. Quem nos convence é o Senhor, é o Espírito que nos convence. As leituras dos textos que nós temos feito nesses dias que dão subsídio àquilo que nós estamos tentando comunicar aos irmãos, são, repito, um alicerce sobre o qual nós devemos manter os nossos pés para que nós possamos ter uma caminhada firme. Nós dissemos no domingo passado e domingos anteriores que a motivação pela qual nós estamos tratando de assuntos assim tão rudimentares é porque são sobre esses fundamentos que os olhos do mundo estão. Relativizar aquilo que durante séculos e séculos foi absoluto. Nós temos dito que desde que Jesus veio à Terra, o Verbo se encarnou, desde que ele realizou aquela obra maravilhosa na cruz do Calvário, desde que o Espírito Santo nos foi enviado da parte do Pai, como promessa do Senhor Jesus Cristo, realizando-a, a igreja tem caminhado com seus adversários. Contudo, nunca se viu um ataque tão grande à fé como nos tempos que estamos vivendo. Se nós formos pegar os meios de comunicação, e aí vamos particularizar, por exemplo, a TV Globo, nós sabemos que a TV Globo é um instrumento do adversário para destruir a fé, aquela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos e que era a fé comum de muitos, e eu diria de uma grande maioria da sociedade ocidental. Mas no aspecto particular do nosso país, a TV Globo, amada por muitos, tem sido um instrumento para desacreditar, lançar ao chão, com nenhuma significância, a fé que nós abraçamos. E aqui já cabe um recado para nós todos. Se nós vamos assistir a TV Globo, e não falo das outras, tem as outras também, mas a TV Globo, notadamente, se vamos assistir, façamos com muita cautela. Porque alguém já adjetivou, e eu creio que esse adjetivo ele calha bem, aquilo ali é um lixo. Aos apaixonados pelas novelas da Globo, não sei se aqui usar, espero que não, saibam que aquilo ali é instrumento para a destruição da família, que é uma instituição de Deus. A TV Globo propaga ideologia de gênero. E como diria um erudito do nosso tempo,
eu me lembro do segundo nome dele ali, público. Aquilo ali é coisa de Satanás. Portanto, meu irmão, minha irmã, abra seu olho, porque as mensagens subreptícias e aquelas, não falo nem nas diretas, mas as mensagens subreptícias, elas ganham lugar na nossa mente e descem para o nosso coração. O verbo, a palavra, pela palavra o Senhor criou o universo, irmãos. E a palavra de Deus precisa ser acreditada. Então, quando se contrapõe com outra palavra, você tem que ficar atento, porque foi outra palavra que lá no Éden o adversário tentou os nossos primeiros pais. Disse o Senhor, e ele colocou uma dúvida, foi assim que o Senhor disse? Mas hoje, como o apóstolo Paulo diz que a maldade, aliás, a Escritura diz que a maldade se multiplica na terra, e o apóstolo Paulo diz lá na carta aos Timóteo que os tempos seriam difíceis, eu diria muito difíceis. Hoje, descaradamente, eles atacam a palavra de Deus. Não sem razão, Judas, irmão de Jesus, ele disse que nós temos que batalhar pela fé. Não basta tão somente crer, porque quem crê será salvo, né? Aquele que crê já sobre ele não existe mais nenhuma condenação, mas ele disse que você precisa batalhar. Por que batalhar? Porque existem adversários, existe uma guerra, não existe batalha se existe uma guerra declarada. E os meios de comunicação, para sermos particulares, locais, têm batalhado insistentemente contra aquilo que nós queremos. Então nós temos que firmar os nossos pés, irmãos, sobre a rocha. Firmar os nossos pés sobre a palavra. É lugar comum, mas eu digo para você, o roteiro do novela da Globo se repete vez por vez com outras linguagens. São filmes repetidos, com cara nova, com personagens novos, mas a mesma coisa, com uma só intenção: destruir a família. Então nós temos que nos apegar às verdades antigas, que são atuais e são eternas, porque são a palavra de Deus. Passará os céus e a terra, mas a palavra do Senhor não passará, meu irmão. Se aquilo não passa, nos apeguemos ao que não é transitório. Eu quero dizer para você, e poderia dizer para tantos outros, se a audiência fosse maior, que a Globo vai passar, as novelas da Globo vão passar, os programas da Globo, todos eles nefastos vão passar, mas a palavra de Deus vai permanecer para sempre. Naquele último dia, irmãos, saiba de uma coisa: nenhum personagem pelo qual nós nos apaixonamos, personagem da Globo, estará ao nosso lado para nos ajudar a superar talvez os conflitos, as incertezas a respeito do amanhã, mas a palavra de Deus nos sustenta, irmãos. Nós andamos neste mundo com que anda com sabedoria, irmãos, porque nós vivemos em circunstâncias, e as circunstâncias elas mudam. Há tempo de lugares altos, há tempos de vales, não é? E nós temos que estar preparados para andar nesses dois lugares. E eu te digo, meu irmão, minha irmã, em qualquer lugar que andemos, se estivermos firmados na palavra de Deus, amados irmãos, diz a palavra, em todas as coisas nós seremos mais do que vencedores. Irmãos, nós encontramos sentido e dimensão para a nossa existência na palavra de Deus. Eu sei, meu irmão, minha irmã, que antes de conhecer o Senhor, você era uma pessoa cheia de conflitos, hoje você os tem ainda, mas são fragmentários diante daqueles conflitos que você tinha antes de conhecer o Senhor, porque hoje o Senhor te deu, primeiro, vida que você não a tinha, e segundo, Ele deu sentido para a tua existência. Você hoje sabe para que você vive. Você não é simplesmente um animal que vai, que vive, cresce, se desenvolve
e depois morre. Não, meu irmão, minha irmã. Nós fomos eleitos antes da fundação do mundo pelo Senhor, meu irmão, minha irmã. Nós temos que nos apegar a essas verdades. Eleitos. Você sabe que eleição é uma coisa muito complicada, muito difícil. Há muitas fraudes em eleições, mas a nossa eleição não tem fraude, meu irmão, minha irmã. Amém. O nosso Deus é um Deus que joga aberto comigo e com você. Ele diz, eu te escolhi. Ele nos escolheu, meu irmão, minha irmã. Ele olhou você, olhou a mim na nossa miséria e disse, você é meu. Amém. Nós somos do Senhor. Amém. Portanto, vamos nos apegar, meus irmãos. Vamos apegar essas verdades que dão sustentação à fé. Porque o justo viverá da fé. Amém. E não podemos retroceder. Você não pode mais retroceder. Porque senão o Senhor vai encontrar prazer em você. Mas assim como Ele encontrou prazer no seu Filho, e nós fomos destinados a ser imagem e semelhança do seu Filho, o Senhor também quer encontrar prazer em nós, pelo Filho dele que habita em nós, pela palavra dele que habita em nós, pela obediência à palavra dele, meu irmão, minha irmã. É por isso que nós estamos tratando os fundamentos da fé, irmãos. Eu tenho dito que é lugar comum falarmos das mesmas coisas. Afinal de contas, quem dentre nós aqui não crê que Deus existe? Mas por que precisamos estar revendo isto? Porque cada vez que nós ouvimos a palavra de Deus, ela vai se sedimentando no nosso coração. Amém. Ela vai se firmando no nosso coração. Então essa é a oportunidade que o Senhor separou para mim, para você, para que nós possamos juntos meditar nas Escrituras e recolher nelas aquelas verdades que certamente, irmãos e irmãs, nos darão, como dissemos antes, nos darão a vitória final. Aleluia. Bom, nós, a respeito da pessoa de Deus, e aqui vou só recapitular para termos contexto, nós dissemos que o Deus que nós cremos é um Deus vivo. Porque Ele é um Deus vivo, porque Ele se contrapõe aos deuses que têm boca, não falam, têm olhos, não veem, têm pés, mas não andam, e aqueles que sabemos que ao reivindicarmos alguma coisa a eles não atendem, porque eles não têm poder para isto. Porque o nosso Deus é que é o Todo-Poderoso. Olha, quando você ouvir a expressão El Shaddai, que é o Todo-Poderoso, não esqueça disso. Se Ele é o Todo-Poderoso, pergunta para quem sobrou poder. Não sobra poder para ninguém. Porque se eu dissesse que o nosso Deus é poderoso, aí eu poderia dizer que poderia haver uma concorrência. Contudo, se eu digo que Ele é o Todo-Poderoso, eu estou dizendo que Ele é o todo inclusivo em poder. Ele tem todo o poder e não sobeja poder para mais ninguém. É esse Deus que você crê. É esse Deus que nós temos sustentado aqui, domingo após domingo. Então, o nosso Deus é um Deus vivo. Nós vimos também que o nosso Deus é Espírito. Amém, queridos? Amém. O nosso Deus é Espírito. Discorremos alguma coisa a respeito desse assunto. Nós vimos também que o nosso Deus tem personalidade. O nosso Deus é uma pessoa. E aqui, quando eu falo que Ele é uma pessoa, eu peço a sua atenção que estamos aqui tratando de uma revelação progressiva. Se não entender a revelação progressiva, nós já podemos confrontar o que estamos dizendo aqui. Mas nós estamos numa revelação progressiva. O nosso Deus é uma pessoa no sentido de que Ele se distingue das coisas que foram criadas. Ele não é um só com as coisas que foram criadas. Ele age sobre as coisas que foram criadas, por Ele criadas. Mas Ele não é um só com as coisas que foram criadas. E nós vimos isso nas semanas antecedentes. Isso tem que ficar muito, muito claro. Hoje, amados irmãos, nós vamos ver um outro atributo de Deus
que o revela. Nós vamos ver hoje um atributo de Deus chamado triunidade. Triunidade. Três em um. Tri, né? Não é tri? É três, né? Triunidade. O Deus que nós cremos é o Deus 3 em 1. E aí a revelação já começa a ficar mais clara. Né? O nosso Deus tem uma personalidade, esse nosso Deus é um Deus triunidade. Agora eu devo dizer que este assunto de triunidade é um dos temas mais espinhosos que existem das Escrituras Sagradas. Porque nós tentarmos definir isto é muito difícil. Embora irmãos do passado, alguns pais da igreja, como por exemplo Atanásio, fez elaboração a respeito disso, mas nós sabemos que a experiência humana, a nossa limitação humana é incapaz de estabelecer com clareza o que é essa triunidade. Podemos usar argumentos humanos, dizer o seguinte: se é tri, é porque são três. Então, se é triunidade, são 3 em 1. O nosso Deus é um Deus só. Um Deus só, que subsiste em 3 pessoas. O nosso Deus é um Deus só, que subsiste em três pessoas. Isto é, em termos claros, sintéticos, o que significa triunidade. É um só ser. E aí eu digo unidade. Só que essa unidade em Deus não é uma unidade singular. É uma unidade composta. É uma unidade plural. Percebe isso? Porque quando eu falo a respeito da minha pessoa, eu digo o Walter é um indivíduo. Eu sou um indivíduo. Mas se eu falar para Deus que Deus é uma pessoa, é um indivíduo, eu não estou dizendo exatamente o que Deus é. Porque Deus, ele se expressa, subsiste em três pessoas. Então nós vamos ver, com muita calma aqui, essa unidade do ser de Deus. Hoje vamos ficar só nesse aspecto, da unidade do ser de Deus. E por quê? Desde o começo, não sei se vocês já observaram, a cada argumento que nós trazemos a respeito de Deus, nós mostramos que há um antagonismo com relação a este argumento que estamos trazendo. Né? Se Deus, nosso Deus é vivo, porque existem deuses mortos, para simplificarmos. Né? Se Deus é uma pessoa distinta, então ele é uma pessoa distinta das coisas que ele criou. Quer dizer, não é um panteísmo, que o panteísmo se antepõe à ideia de que Deus se separa das coisas que ele criou. Nós dissemos que Deus é Espírito. Por quê? Porque se dizemos que Deus é Espírito, nós estamos nos antepondo aos materialistas que só creem naquilo que eles podem palpar, que podem pegar, que podem sentir pelas outras, que podem tocar, que podem tanger. Então nós estamos fazendo aí. E hoje nós vamos falar da unidade do ser de Deus, para nós nos antepormos ao politeísmo. Deus é um só ser, significando dizer que não existem outros deuses. Não existem outros deuses. Deus é um só. Deus é um só. Vamos pegar aqui alguns versículos da palavra para nos dar subsídio. Vamos para Êxodo. Êxodo 6.
6, vamos ler o versículo 2. Vamos ler a partir do primeiro, para termos contexto. Disse o Senhor a Moisés: agora verás o que hei de fazer a Faraó, pois por mão poderosa os deixará ir, e por mão poderosa os lançará fora da sua terra. 2. Falou mais Deus a Moisés, ele disse: eu sou o Senhor. Apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso. Mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui conhecido. Mas, 3, cabeça, apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso. Essa expressão, Deus Todo-Poderoso, ela engloba uma outra expressão, que é o Deus Todo-Suficiente. Porque quando eu digo que eu tenho todo o poder, eu tenho também toda a suficiência. O nosso Deus, irmãos, como Todo-Poderoso, Ele é um Deus todo-suficiente. Se é suficiente, o que falta? Quando você diz, bom, Moisés diz para o povo, bom, basta, não precisa mais trazer coisas, porque já temos o suficiente aqui para a construção do tabernáculo. Já temos o suficiente. Então, quando é o suficiente, o que acontece? A gente para, a gente vai mais adiante, porque é o bastante. Basta, pode parar que é o suficiente. A ideia é essa, uma ideia singela, mas a ideia é essa. O nosso Deus é um Deus todo suficiente a dizer: eu sou, como ele disse, o que eu sou. E o que ele determinar ser, ele é. Então, se ele é o que é e o que determinar ser, então, para mim, para você, ele é o Deus todo-poderoso e o Deus todo-suficiente. Como é que nós vamos explicar agora a unidade de Deus a partir desta compreensão do El Shaddai, do Todo-Poderoso? Bom, então nós temos que partir para dois aspectos. Ou vamos para as Escrituras, e há subsídio, a evidência das Escrituras, ou também podemos fazer como sugestão de Davi, o salmista, que dizia: quando olho os céus, a lua de estrela, eu pergunto que é o homem, mas ele pergunta que é o homem. Mas ele disse que primeiro ele olha para alguma coisa lá, que é uma coisa grandiosa demais, uma coisa muito maravilhosa, extraordinária, diante dos olhos dele, perceptível pelos olhos dele, sem instrumentos nenhum na sua época. Ele olhava e ficava abismado, dizendo: o que é o homem? O que é o homem diante disso aí? Bom, aí o texto vai explicar depois, mas ele observa a natureza. Então nós podemos tentar explicar a unidade de Deus para nos antepormos ao politeísmo, olhando para as coisas que Deus criou. Romanos capítulo 1, a partir do versículo de Deus, diz: nos céus se manifesta de Deus toda a liberdade dos homens, contra toda a justiça dos homens que detém a verdade de Deus pela justiça, porque o que Deus se pode conhecer, ele se fez conhecido, porque as coisas criadas revelam esse Deus, de modo que eles são indesculpáveis. O salmista não era indesculpável, porque era indesculpável, porque já olhava para o céu e já sabia que tinha uma coisa muito grande, então já se colocava numa dimensão menor. Quem é o homem? Mas também nós podemos olhar para a natureza e nós podemos explicar a unidade de Deus. Como podemos fazer? Se nós formos contemplar, por exemplo, se nós pegarmos um telescópio, telescópio é aquele que vê longe, telescópio você vai escopar, ver longe, telescopar, ver a distância.
Aí quando você olha a distância, irmãos, você olha para esse conversa está diante de você, é uma coisa fascinante. Mas o fascínio está no seguinte fato: não só porque as coisas brilham, é porque você, de alguma forma, pela razão com a qual você foi dotado, você olha esse universo, você vê o sol, você vê a lua, você vê as estrelas. Quando você olha para isso, você tem uma dedução. Isso não saiu aí por acaso. Isso não apareceu por acaso. Isso está posto nessa posição, nesta dimensão, com esta distância, porque certamente existe um ser que coordenou todo esse universo, vamos dizer, esse universo sideral. Ele só pode ter uma coordenação. Alguém usou a expressão que até hoje se usa muito no computador. Quando o computador está configurado. Você às vezes tem o seu computador que fica desconfigurado, né? Quando você olha para o universo, você vê que o universo é todo configurado. Ele é todo ordenado. Ele é todo coordenado. Existe entre as coisas criadas uma cooperação, porque Deus estabeleceu as coisas de modo cooperativo. Se você for descer para um plano inferior, um plano mais baixo, se você for pensar, meu irmão, minha irmã, nós não pensamos nisso. Se nós formos pensar no movimento de rotação da Terra. Ora, quanto tempo ninguém veio falar em movimento de rotação da Terra, mas isso era matéria, a gente aprendia isso lá. Já aprendi até já no primário essas coisas, não sei nem se eu ensino essas coisas. Tá, eu ensino, cara. Graças a Deus, Senhor. Obrigado. Ensino o movimento de rotação da Terra. Mas o que é isso? Uma informação a mais para me responder e me sair bem num exame de admissão, ou talvez qualquer exame, qualquer coisa para responder uma prova? Não, irmãos. Movimento de rotação, sabe o que significa isso? É que a cada 24 horas a Terra faz um movimento em torno dela mesma, que você nem percebe. Você sabia que a Terra está girando? Movimento de rotação 24 horas. Aí se você for pensar no momento de qual é o outro? Translação. Né? Movimento de translação. É o tempo bom da escola. Movimento de translação. Translação, seja, translação é o movimento que a Terra faz em torno do Sol em 360. Esse ano que você conta, esse ano civil, esse ano que você conta aí, em 365 dias, e aquele está agora de sexto, tá? Tem uma variação, mas em 365 dias. Por que existe esse movimento com esta temporalidade? É porque Deus coordenou, configurou todas as coisas. Eu ouvi comentar e nem aprendi direito o que a pessoa disse, mas tem um sentido, os irmãos vão dando desconto, nós estamos aqui praticamente num diálogo. Porque tem que ter um diálogo aqui. É que a quantidade de oxigênio que existe na nossa atmosfera é uma quantidade tal que ela ali é uma quantidade suficiente. Que se for demais, vai dar problema. E se for de menos, como a turma aí está dizendo que a coisa está louca, né? Se for de menos, também vai dar problema. Quem foi que estabeleceu a quantidade exata para que a Terra possa ter vida, quantidade de oxigênio? Foi o nosso Deus, irmãos, o Todo-Poderoso.
o suficiente. Você imaginar que isso aqui é obra do acaso, irmão, não funciona. Não dá certo esse negócio. Lembrem-se que quando nós falamos lá em ensejo anterior, nós usamos lá um, podemos ter usado o outro. Usando o Galeno, quando foi estudar anatomia humana, quando ele foi ver o funcionamento do corpo, ele disse: para com esse negócio, isso não pode ser obra do acaso, é muito coordenado esse negócio. Como você nasce, o processo, né, da fecundação, meu irmão, isso é coisa extraordinária. Isso não tem origem, irmãos, num Big Bang. Isso é obra das mãos de Deus. E isso é maravilhoso, meu irmão. Você tem sentido para a sua existência. Lembremos que o salmista dizia: desde o ventre da minha mãe, o Senhor está lá comigo. Por que, irmãos? Porque Ele é o Criador e sustentador de todas as coisas. Então, o que nós estamos querendo contrapor a isso é o fato do politeísmo. Existem muitos deuses. Tem lá o Netuno, Deus do mar, Poseidon, Deus do mar, não me lembro. Netuno, Poseidon, aí tem a deusa não sei o quê, são de deuses, Apolo e tudo mais, aí tem os filhotes de Deus, mas são muitos. E nós nos alegramos saber que só temos um Deus, e esse Deus é todo poderoso, e esse Deus não dá vaga para ninguém. Por quê? Porque a glória dele não dá a ninguém. A glória dele é dele. Lembre-se quando a Bíblia diz que todos os pecados estão destituídos não da glória dos deuses, mas da glória de Deus, que os homens foram afastados. Mas em Jesus Cristo a glória foi recuperada. Vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Emanuel, Deus conosco, e onde Deus está, a sua presença está. O Senhor está entre nós, irmãos. Aleluia. Glórias a Deus. Então, amados irmãos, se o nosso Deus é todo poderoso, se o nosso Deus é todo suficiente, se o nosso Deus é autoexistente, se o nosso Deus é eterno, então, desde a eternidade, Ele estava lá, controlando todas as coisas, e lá também não havia espaço para mais ninguém, porque só o nosso Deus é um Deus eterno e autoexistente. Se assim é, meu irmão, se Ele é todo poderoso, autossuficiente, autoexistente, então não há espaço para nenhum outro Deus. Isto nós estamos falando, irmãos, observando as coisas criadas, a organização das coisas criadas. Você olha para o seu corpo, você imagina como que isso funciona. Foi Deus que preparou tudo isso, meu irmão. Foi Deus que organizou tudo isso. E vou dizer uma coisa para você que está com algum complexo. Tudo que Deus faz é bom. Tudo que Deus faz é perfeito. E se é perfeito, meu irmão, não existe espaço para melhoramentos. Ninguém pode melhorar aquilo que Deus fez. Ninguém pode melhorar. Como dissemos antes, falar dessas coisas não é tão fácil assim. Mesmo porque, como nós somos conservadores, nós não gostamos de fazer especulações. Então nós andamos na medida da luz que nós temos. Só trabalho com a luz que nós temos. Não adianta ir o sapateiro além do carro com sapatos. É o nosso caminho, é o nosso passo. Não vamos especular. As coisas criadas
foram criadas por um Deus que é todo-poderoso, um Deus todo-suficiente. E esta é a razão pela qual nós cremos que Deus é um só. Agora, vamos para o campo doméstico. Vamos agora para a palavra de Deus, ver os subsídios que afirmam que Deus é um só. Tem mais de um versículo, irmãos, que nós podemos usar. Vamos vir aqui Êxodo 20, as tábuas da lei. Êxodo 20. Deus é um só. Êxodo 20, versículo 2. Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não terás outros deuses diante de mim. Por que Deus reivindica isso? Porque Ele é um Deus zeloso com o nome dele. E Ele sabe que os deuses dos homens são deuses falsos. Por isso, não terás outros deuses diante de mim. Deuteronômio 6, Deuteronômio 6, famoso versículo do Antigo Testamento com relação ao povo de Deus. 6:4. Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Ouve, ó Israel, o nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Não vai sobrar amor para mais nenhum outro, exceto o único Deus. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu inimigo. Não há espaço para outro. Por quê? Porque você o reconhece como Deus que lhe é suficiente. Um Deus que nós temos, não temos que estar buscando, irmãos, outro apoio em outro lugar, porque o nosso Deus é o Deus que opera em nosso favor. É aquele que supre cada uma, e assim que diz a Escritura, cada uma das nossas necessidades, não utilidades, mas necessidades, segundo as suas muitas e poderosas, digo eu, riquezas em glória. Esse é o nosso Deus. As Escrituras do Antigo Testamento afirmam que é um só Deus. Israel foi instado diversas vezes, dada a tendência do coração do homem de se desviar de Deus, foi instado a permanecer com esta crença, com esta fé. Não adianta buscar outros deuses. A situação está ruim, mas vamos lá buscar o Deus oculto, porque o Deus da agricultura pode resolver nossos problemas. Não resolve.
Não adianta fazer como aquele lá, né? Vai sair de Belém para ir lá para casa da terra de Moabe para poder resolver a situação da fome e tudo mais. Não deu jeito, meu irmão, porque Belém continua sendo a casa do pão. Não adianta fugir. Não adianta soluções de última hora rápidas. Não. Pensa, reflete e discerne que o Deus que você serve é um Deus que supre as suas necessidades. Ele é o único Deus. Não há outro. Vamos agora para Isaías. Na medida que estávamos meditando nesses textos, nosso coração se enchia de alegria, porque nós sabemos que os tempos são difíceis e nós temos que estar firmados na fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Isaías 43, versículo número 10. Vós sois as minhas testemunhas. Meu irmão, você é testemunha do Senhor? Amém. Amém. Graças a Deus. Vós sois minhas testemunhas, e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Testemunhar o quê? Vós sois minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo, a quem escolhi. Meu irmão, você também foi escolhido, viu? Você foi escolhido para ser uma testemunha. A quem escolhi? Para que o saibais, e me creiais, e entendais. Então, primeiro você tem que ser informado, saber. Depois você crê, e depois você vai entender. Porque tem muitas coisas, irmãos, que nós não entendemos. Mas se nós sabemos e dissermos, quem falou? Foi o Senhor? Foi. Nós cremos. Aí as coisas depois vão sendo explicadas com o tempo, né? Vão sendo esclarecidas, até que todos cheguemos à estatura da perfeita varonilidade, do conhecimento, né? Do conhecimento que o Senhor permitiu se conhecer. Mas vamos só aqui voltar ao texto. Vós sois minhas testemunhas, diz o Senhor, meu servo, a quem escolhi, para que o saibais e me creiais e entendais que sou eu mesmo, e que antes de mim, Deus, com D minúsculo, nenhum se formou, e depois de mim, nenhum haverá. O nosso Deus é singular. Louvado seja o Senhor. E o versículo 11, para nos alentar mais ainda, eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Aleluia. Obrigado, Senhor, por isso. Obrigado por isso, Senhor. Lá, o Evangelho, lá, já todos percorrendo, já lá, né? Todo o Antigo Testamento. Que maravilha. Isaías, vamos agora, 44, logo em seguida. Isaías 44, versículo 6 diz assim: assim diz o Senhor. Quem está dizendo é o Senhor, irmãos. Assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos exércitos. Eu sou o primeiro, e eu sou o último, e além de mim não há Deus. Eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, eu sou o princípio, eu sou o fim, eu sou o eterno, eu sou o todo-poderoso, eu sou o todo-suficiente, eu sou o que sou. Então não há Deus além de mim. Louvado seja o Senhor por isso. Esse é o Deus que você proclama, meu irmão. Não está envergonhado, não. O nosso Deus é o único Deus, Deus maravilhoso, nosso único Deus. Ou quem tem que ter vergonha de se escandalizar com essas conversas fiadas de ideologia de universidade e faculdade, sabe o que é? É aceitar que, por exemplo, que existe distinção de sexo. Isso é um absurdo.
Mas a pessoa está aceitando. Uma naturalidade do mundo, não tem nem vergonha de falar isso, né? Não tem nada de distinção de sexo, não. Ele não tem vergonha de falar isso. Isso fala para a universidade. A pessoa não tem vergonha de sair propagando isso. Mas eu estou dizendo para vocês, é verdade. Nosso Deus é o único Deus. Um Deus único e verdadeiro. PT não fala no Instagram. Ia dizer PT saudações, mas não estragar aqui a nossa noitada. Eu vou cortar. Corta aí a fita aí para gravar. Isso, Daniel, está gravando. Depois eu disse PT saudações. Pois é. 45. Isaías 45. Isaías 45. Versículo 5. Oh Deus insistente. Você fica repetindo. Dia no pastor bastava Deus falar. Falou Deus uma vez, eu não retrucarei. Podia ser assim, né? Que está escrito. Mas a gente retruca. Por isso que ele fica repetindo ali. Eu sou o Senhor. Eu sou. Porque senão não esquece. E muitos esquecem. 45, versículo 5 diz assim: eu sou o Senhor e não há outro. Além de mim não há Deus. Eu te cingirei, ainda que não me conheces. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Eu sou o Senhor e não há outro. Além de mim não há Deus. Vamos agora para Jeremias. Jeremias 32. Jeremias 32. Versículo 38. Aqui o Senhor vai nos chamar para um exclusivismo, irmão. Eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Nós somos povo do Senhor, somos ovelhas do seu pastoreio, Ele é o nosso pastor, nós somos servos do Senhor, somos testemunhas dele, de que Ele é o único Deus vivente, o único Deus vivente, o Deus em quem nós cremos. Apóstolo Paulo, nós estamos aqui fazendo parelha contigo, porque tu disseste, eu sei em quem eu tenho crido, e nós podemos dizer também, nós sabemos em quem nós temos crido. Senhor, nós queremos afirmar nesta noite que muitos adoram que não conhecem, mas nós adoramos a quem conhecemos. Embora não possamos às vezes explicar, mas nós conhecemos o Deus que nós temos. Louvado seja o Senhor. E agora vamos para o Novo Testamento. Primeiro Timóteo. Timóteo 2, versículo número 5. Timóteo 2, versículo 5. Porquanto há um só Deus, e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Aqui está afirmado com todas as letras a unicidade de Deus. Há um só Deus, triuno. Um só Deus coexistente em três pessoas. Vou fortalecer aqui a minha fé. Vou ler de novo. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Aleluia. Vamos agora para Marcos 18. Marcos
18. Marcos 10, 18. Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um que é quem? Deus. Olha bem que Jesus está falando aqui da unidade de Deus, da unicidade de Deus. Jesus está falando da unicidade de Deus. Por que me chamas bom? Bom só há um, que é Deus. Significa que Deus é um só. Amém, irmãos? Amém. É um só. Coexistente em três pessoas. 12, Marcos 12, versículo 29, vai repetir Deuteronômio 6, 4, né? Mesma palavra. Marcos 12, 29. Respondeu-lhe Jesus, o principal a respeito dos mandamentos. Qual o principal mandamento? De todos os mandamentos. Respondeu-lhe Jesus, o principal é: ouve, ó Israel. Ouve, ó Israel. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de toda a tua força. Êxodo 20, o texto que nós vemos das Escrituras. Portanto, amados irmãos, nós estamos hoje começando a falar a respeito da trindade de Deus. E destacamos no primeiro momento a unicidade de Deus. Deus é um só, triuno, é uma unidade composta em três pessoas. Sobre a trindade de Deus, as três pessoas, em oportuno seja, se o Senhor assim nos permitir, nós trataremos desse assunto, a trindade de Deus. Mas a unidade de Deus, nós verificamos que pela observação das coisas criadas, pela contemplação, quando eu olho o sol, o céu, a lua, as estrelas, quando eu olho o mar, quando eu olho todas essas coisas, quando eu vejo o funcionamento do corpo humano, eu digo, isto é algo ordenado, isso não pode ser obra do acaso, isso foi o tempo, que quanto tempo com o vinho, que quanto mais tempo passa, fica melhor. Não fica melhor não. Deus já fez tudo perfeito, porque tudo que Deus fez é bom, meu irmão. Esse é o Deus Todo-Poderoso, o único Deus todo-suficiente, e se assim Ele é, não há espaço para outros poderes e nem para outros deuses. De modo que você poderia dizer, mas irmão, a gente podia simplificar isso com testemunho pessoal. Eu digo, faça e você está certo em fazer. Eu creio porque creio e vamos conversar, né? Porque alguém pode dizer para um cego, né, e perguntar que cores são as rosas. Ele pode até falar porque alguém disse para ele que ouviu, mas ele não pode, porque os seus olhos ver as cores das rosas. É alguém que chega, até perguntei a Cristina o que era essa semana, que eu não sabia, que é prímula. Os irmãos sabem o que é prímula? Prímula é uma espécie de uma flor, de uma rosa, de uma florzinha. Né? Aí o irmão Spurgeon fala desse assunto e diz assim: você chega para uma pessoa e diz assim, o que você está vendo ali? Aí ele diz assim, eu estou vendo uma prímula, mas a prímula é amarela, quando na verdade a prímula tem várias cores. Ele não admitiria ter outra cor, a prímula não ser amarela, mas você, meu irmão, minha irmã, pode ver o nosso Deus na dimensão que ninguém vê. Sabe por quê? Porque isso aqui é revelação.
essa palavra que nós estamos tratando aqui, irmãos, se o Espírito Santo não chocar sobre ela e não vivificar, isso não vai significar nada, muito embora nós saibamos. Mas isso precisa ganhar vida em nós. Não é só saber. Não é só saber. Você tem que crer, tomar posse e experimentar. Porque o nosso Deus não é um Deus que fez e disse é perfeito e foi embora. Ele quer se relacionar comigo, com você, e quer revelar o seu poder a cada dia na minha vida. Para que você não dê espaço para outras vozes e para outros socorros, exceto porque o nosso socorro está no Senhor. O nosso ponto. Mas, se você disser, irmão, você foi falar aí das coisas da natureza e tudo mais, eu digo, na tarefa da comunicação a gente é muito limitado. Não me arrodo nessas coisas, porque o meu campo é outro. Né? Não me arrodo nisso. Mas, digo uma coisa para você. Se você não entender e não fizer ligação com as coisas que estão acima, porque faz tempo que você não olha para o céu, né? Porque diz que o céu testifica de Deus. Mas faz tempo que a gente não olha. Mas se tudo que foi dito aqui, e foi pouco, não foi compreendido, não se preocupa com isso não, meu irmão. Não se preocupa com isso não. Basta que você creia que Deus é um Deus só e é Criador de todas as coisas. Que você é um pecador remido pelo sangue de Jesus Cristo. Que só há um Salvador que é Jesus Cristo. Eu digo para você, descanse seu coração, mas se apropria disso. É pouco nesse sentido, né? Mas se aproprie disso, porque isso aí vai te garantir a vida eterna. Só há um só Deus, um só Salvador. E esse Salvador é o Senhor Jesus Cristo. Se você crê nisso, meu irmão, não existe mais nenhuma condenação sobre você. Você pode adorar o Senhor, pode louvá-lo, pode bendizê-lo, não precisa de termos teológicos, não precisa nada disso. Se quiser usar, quiser aprender, amém, cada um vai para o seu caminho, tudo bem. Mas se você souber o básico, mas estiver guardado no seu coração, sabe de uma coisa, você vai frutificar. Porque o ouve Israel ouve você que está aqui esta noite. O Senhor é o único Deus, o Todo-Poderoso. Vamos orar para Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado por tua palavra. Sabemos, Senhor, da nossa limitação no falar, e os assuntos são tão complexos. Mas aprove a ti, Senhor, revelar ao teu pequeno rebanho as coisas maravilhosas da tua graça, da tua misericórdia, do teu poder, da tua suficiência. E nós nos apropriamos de todas elas. Nós tomamos posse. Nós queremos declarar, Senhor, que este mundo não nos fascinará. Os homens têm seus deuses, mas tu és o nosso único Deus. Nós somos o povo do teu pastoreio, somos teus servos, somos tuas testemunhas. Sustenta-nos, Senhor, com essas verdades. Em tempos, Senhor, que se avizinham tão difíceis, Senhor, faz com que nós não neguemos a nossa fé, Senhor. Por tua graça, Senhor, não permita que nós, nos nossos relacionamentos, estejamos negando o Senhor Jesus Cristo. Que não estejamos negando diante dos homens o Senhor Jesus Cristo, porque não há salvação a não ser nele. Ele é a nossa vida. Nós não temos para onde ir, Senhor, a não ser em Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado por tua palavra, obrigado pela vida dos meus irmãos, por esse tempo de comunhão. E que tu continues falando, Senhor, do partir do pão, do beber do cálice, da comunhão que temos, Senhor, o fato da morte do teu Filho Jesus Cristo. Amém.